Fala galera que se liga no canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal de vídeos. E acabei de chegar do trabalho, busquei minha filhinha Nadine na escola. E então hoje, conforme prometido para vocês, eu vou fazer aquela intervenção então para colocar o relógio ali, aquele relógio digital que eu fiz ali, né? Que na verdade eu não fiz o relógio, eu fiz só o encapsulamento, né? A carcaça do relógio. Porque ele é como vocês puderam ver no vídeo passado, ele é um dispositivinho, então um circuitinho do it yourself, ou seja, faça você mesmo, né? Que tem comumente nesses sites chineses, no AliExpress, por exemplo, que é um dos sites, mas eu comprei no Deal Extreme. Para quem não acessou o último vídeo, eu também vou deixar o link neste vídeo também, eu vou deixar o link na descrição deste reloginho, né? Ele é um reloginho assim que vocês vão ver também no decorrer do vídeo, eu vou mostrar para vocês. É um relógio digital com a função de termômetro, também tem a função de voltímetro, né? E é uma coisa diferenciada assim, que é o tipo de coisa que eu gosto de fazer no carro. Que era uma coisa assim que eu vislumbrava quando era criança, que pensava assim, se eu tiver um fusquinha vai ser cheio de coisa, vai ser cheio de luzinha e tal, enfim. Mas é uma coisa assim, também, além de gosto pessoal, são recursos que era uma coisa que eu sempre senti falta, que era um relógio no carro. Como eu não uso relógio de pulso, né, então eu costumo ver a hora no celular e dirigir, tirar o celular do bolso, ou até mesmo ficar desviando o olhar ali, alguma coisa. Eu prefiro que tenha um relógio, então já que eu vou desviar meu olhar aqui para ver a hora rapidamente, eu prefiro que tenha um relógio no painel do carro, né? Então, isso, os carros antigos, a gente já sabe que tem um relógio analógico ali, né? Enfim. Mas então tá, né, gente? Acabei de chegar em casa, então o que eu vou fazer? Eu vou tomar um café. Tomar um café. E na sequência eu vou começar os trabalhos aqui, né? Eu ainda preciso preparar o chicote do reloginho, que vai ser instalado aqui, né? A Nadine tá chegando aqui. Oi, filha! Pode vir? A Nadine tá chegando aqui. Diz oi pra galera. Oi! Olá! Só veio buscar uma florzinha pro meu pai. Obrigado, Flor. Beijo, pai. Linda do pai. Enfim... então eu vou preparar o chicote para instalação desse relógio, né? E daí então eu volto para mostrar os detalhes para vocês. Falou, galera? Até mais. Então, pessoal, chicote preparado. Eu preparei com esse fio aqui. Eu não sei explicar, não sei bem precisar para vocês a medida desse fio. Mas ele é um fio, ele se assemelha muito aos fios que são usados nas fontes de computador. Na bitola dele, tanto a interna como a capa. Eu usei esses fios, usei esse tipo de conector aqui, que é o terminal chato. Deixa eu ver se eu consigo pegar foto. É o terminal chato, né? E aí assim, o que eu fiz? Eu fiz um macho e um fêmea, tá? E o fiozinho daqui, por exemplo, do negativo, que é o preto, né? E aqui o positivo, que é o vermelho, tá? Eu fiz a mesma coisa, né? Um fêmea, um macho. Vocês já vão saber o porquê disso aqui. Então aqui, né? Esse aqui foi o chicote que eu preparei. Aqui eu envolvi ele com uma cinta, um espaguete termorretrátil, tá? É um espaguete termorretrátil, né? Que eu aqueci com o próprio ferro de solda. Aí aqui tá a caixinha, eu já posicionei a fita dupla face, porque ele vai ser colado lá no painel, já que ele é levinho, né? E aí vocês já vão ver. Então eu vou abrir aqui mais uma vez, só para mostrar como é que ficou o chicote interno. Internamente ele ficou com esse conectorzinho aqui, eu montei esse conectorzinho, tá? Montei esse conectorzinho padrão, coloquei uma cinta lacre, para que ele não escape. Para que ele, por algum motivo, de repente a gente puxa algumas compras ali no bagageiro, enfim, é só uma questão de segurança mesmo, né? Em eletrônica eu costumo sempre fazer esse tipo de coisa aqui quando a gente tem um fio que está passando pro lado de fora do equipamento, aqui por exemplo, né? Aqui então é o furinho por onde sai ali
o sensor da temperatura, né? Então aqui está o display, como eu mostrei para vocês, né? Aqui o que eu fiz, tá? Eu esqueci de explicar no vídeo anterior, então eu vou explicar para vocês. Aqui tem duas chapinhas bem fininhas de acrílico que eu tirei de um display de um celular velho que estava com problema. Uma das chapinhas eu colei com adesivo instantâneo, com cola de secagem instantânea. Eu fiz uma espécie de sanduíche e aqui no meio ele ficou sem cola, tá? Com fita dupla face no corpo do próprio display, eu colei o display nesta primeira chapinha aqui de acrílico, e na chapinha que está mais externa não tem nada colado. Na verdade, assim, ó, esse filtrinho ele tá entre os dois, tá? Eu não vou tirar agora porque senão vai ficar desajeitado, tá? Esse é aquele filtrinho para não ficar aparecendo aquele 88 ali que tá mostrando ali. Então assim, assim a gente não consegue ver nada, fica meio espelhadinho, né? Que essa vai ser mais ou menos a minha perspectiva a partir do banco do motorista, tá? A perspectiva do banco do carona vai ser assim, e quem tiver nos bancos de trás, por exemplo, vão ver assim e assim, ou quem tiver no meio vai ver ele assim. Então, muito provavelmente não vão ficar confusos ali, a hora vai ficar bem tranquilo ali, né? Então, o que eu vou fazer assim, ó, já que eu vou fazer o fechamento definitivo, e essa é daquelas caixinhas coladas, eu vou colocar uma gotinha de Super Bonder em cada canto aqui. Vou colocar uma gotinha em cada canto, para que ele fique bem preso. E vamos então debruçar a tampinha em definitivo, tá? Por que eu estou fechando em definitivo? Porque eu já testei, já está funcionando, né? Mas o que eu vou fazer agora então? Aqui a gente tem a nossa fonte de bancada, tá? Deixa eu ver se eu consigo ligar ali. Só um momento, pessoal. Vou ligar aqui então o fio positivo na garra positiva da fonte, e o fio negativo, que é o preto, na garra negativa da fonte, que é o preto também. Então tá aí, né? O horário, a temperatura, tá? Então assim, retomando até as funções, que no último vídeo tinha ficado confuso, eu não sabia ao certo. Então vamos lá, vou explicar para vocês ali as funções em definitivo. Bom, o botão de cima é o botão de modo. Então aqui, ao primeiro toque ele vai ficar só com o horário na tela. Ao segundo toque ele vai me mostrar, aqui eu acabei colocando a data errada, coloquei setembro, né? E ainda estamos em agosto, né? Tá, então aqui a temperatura. Aqui, como eu cheguei com o dedo muito próximo ali do sensor, ele acabou aumentando meio grau. Aqui a tensão aplicada, né? E aí aqui ele volta para aquele que fica oscilando. Então assim, vamos para os ajustes, tá? No ajuste aqui a gente pode ajustar o horário, a gente pode ajustar a data. Vamos aproveitar e já vamos ajustar aqui. Ok, tá ajustado. Aqui é Adjust de Celsius, no caso, né? Deve ser isso, tá? Então aqui, o que ele faz? Ele sobe 5 décimos de grau, ou baixa 5 décimos de grau. Tá, o zero seria sem ajuste nenhum. Aqui é o ajuste de tensão, onde ele sobe 5 décimos de tensão, ou seja, meio volt, ou ele baixa meio volt. Tá? E aqui então é o modo do display, tá? Não sei porque DD, mas enfim, foi o que eu consegui descobrir. No modo zero, o que ele faz? Ele fica naquele padrão que fica horário, temperatura e tensão, tá? No modo 1, ele vai ficar, acredito que temperatura e tensão. No modo 2 ele vai ficar relógio e temperatura, tá? E no modo 3 ele vai ficar relógio e tensão, tá? Então o que eu escolhi foi detalhe,
gente, que eu percebi desse reloginho. E enquanto a gente tá no modo ajuste, ele congela o horário. Aí ele só retoma depois que a gente para de ajustar. Então isso é importante vocês cuidarem. Toda vez que se vocês adquirirem esse reloginho e forem ajustar, por exemplo, o ajuste de correção de temperatura ou correção de tensão, ou até mesmo data, enfim, ou até mesmo horário, no caso de horário de verão, vocês atentem e fiquem esperando ali no celular ou em qualquer outro relógio ele mudar o horário e vocês apertem o botão aqui para a seleção, para ele voltar ao normal, tá? Porque ele vai congelar, ele vai zerar, digamos assim, o clock, né? O relógio, enquanto vocês estiverem fazendo o ajuste, certo? Então, sem mais delongas, né? Agora ele já está devidamente fechado. Vamos lá, atenção. Aí, tá. Então vamos lá pro carro, vamos instalar ele. Tá? Lembrando que assim ele tem uma bateria de backup interna, né? Tem uma bateriazinha de níquel cadmio. Então se a gente desligar aqui, ele vai continuar segurando o horário, enfim. Uma vez ajustado, ele vai continuar segurando. Eu vou desligar a luz aqui da bancada. E vamos lá, vamos fazer a instalação. Vocês vão ver agora em tempo real a instalação, ela é simples, não tem mistério. Então, primeiramente vamos para a parte física ali da coisa. Vamos aqui para cá. Tá. É importante lembrar que quando vocês forem usar a fita dupla face, é bom passar um papel toalha ou um paninho com álcool isopropílico nas superfícies, tanto na superfície, numa das superfícies, quanto na outra que vai receber a cola, tá? Então o local escolhido, já para vocês se situarem, tá? Deixa eu me posicionar aqui de novo. O local escolhido foi aqui, ó. Tá? Eu acho que combinou bem, ficou um tamanho bem parecido com a tampa do cinzeiro ali, né? E vai ficar uma coisa discreta. Tá, aí vocês perguntam, Rodrigo, por onde é que vai passar os fios? Já mostro aqui pra vocês, tem um furinho aqui, ó. Tá? Por onde eu vou passar o fio, né, o cabo. Então vamos lá. A gente remove essa primeira membrana aqui, tá? Tô com uma mão só aqui, então fica um pouco mais difícil. Mas até aqui foi tranquilo. Ok, vamos lá. Vou procurar centralizar bem aqui, já que essas tipos de cola, elas são uma vez só, né, gente? Então eu vou fazer um pouco de pressão aqui. Ok, tá pronto. Agora a gente vai para a parte da ligação elétrica. Então, primeiramente, vamos passar aqui os cabos. Primeiro eu vou passar esse cabo mais longo, que é o cabo positivo. E vocês já vão entender o porquê que eu fiz aqueles conectores duplos lá. Agora passamos o cabo negativo, tá? Esse aqui foi tudo previamente calculado, o tamanho do furo e tudo, né? Para poder passar os conectores. E aqui depois vai uma guarniçãozinha de borracha para não correr nenhum risco desse fio aqui, né? Tá? Então acredito que ficou bem discreto. Tá. Esse aqui é o aspecto de quem tá na carona, né? Então, mas depois eu vou ligar aqui pra gente ver. Bom, vamos ali fazer as ligações elétricas. Então, os fios apareceram ali, ó, gente. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, esse cabo aqui é o positivo, ele vai vir aqui pro 15, que é esse primeiro conjunto de fusíveis aqui. Tá? Então, por que? Agora vocês vão entender, tá? Por que eu fiz desta forma? Eu fiz desta forma pelo seguinte: eu não tenho mais espaço no porta-fusíveis ali.
Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou desplugar este. Tá, despluguei esse. Uma coisa interessante de se fazer também, que eu vou fazer depois, é isolar com o termorretrátil esse conector aqui, porque aqui é um positivo, tá? Mesmo que seja positivo 15, eu desligue a chave e ele acabe o contato, mas mesmo assim pode ser perigoso, né? Se eu tiver numa viagem, alguma coisa, eu acabo ficando parado com o carro, tá? Então vamos plugar aqui. Aqui ainda não tem energia porque a chave ainda não está no contato, tá? Só para salientar. E aqui então, ó, percebam que sobrou uma ponta, então foi por isso que eu fiz ele duplo. Sobrou uma ponta onde eu vou conectar esse terminal aqui, tá? Então, ou seja, ficou um acabamento semi-profissional, né? Eu acho que tá bem aceitável, não corre o risco de soltar, não fica gambiarra, tá, gente? Aqui eu já tinha feito algumas derivações Y, por exemplo, pro meu corta-corrente e também pro voltímetro, tá? Já tinha feito algumas derivações aqui pro aterramento também, né, como vocês viram no vídeo passado, tá? Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai plugar o aterramento do relógio, tá? O aterramento do relógio é esse aqui. E onde a gente vai plugar? Já vou mostrar pra vocês aqui. Percebam ali, ó, naquela tomada 12 volts ali, ó, nós temos um conector. Nós temos um terminal chato ali. Então é nesse terminal chato que eu vou plugar. Ele é um pouquinho chato e talvez vocês não enxerguem, tá? Mas eu vou plugar ali. Tá conectado. Aí agora a gente vai vir com este terminal aqui, que era o terminal que já estava plugado ali antes, que é o terminal negativo, que é um reforço de negativo, na verdade, que vem aqui pra lá, tá? Eu fiz um reforço de negativo aqui. Esse aqui que tá plugado aqui é o conector do rádio, do chicote do rádio, tá? Ou seja, então é isso, tá plugado. Vamos ali, eu vou virar a chave e vamos testar. Vamos lá, então. Perdão, gente. Bom, então tá ali, né? Deixa eu só ajeitar aqui a unidade. Aqui. Então tá ali, a perspectiva do motorista é esta, tá? Ficou um pouco escondidinho, né? Mas eu acho que não representa problema. E vamos virar a chave, vamos ver o que acontece. Agora em tempo real, tá, gente? Se eu fiz alguma bobagem, vocês vão acompanhar comigo. Virei a chave. Tá lá. O reloginho. Certo. Deixa eu só desligar aqui a luz do celular. Agora ficou um pouco mais fácil de identificar ele. Tá? Então ele vai ficar ali, né? Aqui a gente pode perceber, então, ele mudando do relógio de horas para os graus, né, para a temperatura. Então aqui a gente vai alterar ele para somente relógio. Eu acho que ficou bem bacana. Depois eu vou tirar umas fotos durante o dia
Mas eu acho que o meu objetivo foi concluído. Gostei bastante do resultado. E é isso aí, gente. Quem gostou, dá um joinha. Quem gostou mais ainda, compartilhe nas suas redes sociais. Não esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, né? E clica no sininho ali para acompanhar as novidades. Valeu, galera. Grande abraço e até a próxima.